Se você mora nesse planeta, você com certeza está sabendo do conflito entre Irã e Israel, com a ajuda dos Estados Unidos ali, né? E talvez você já tenha ouvido falar de uma possível alta no preço dos alimentos em função dos fertilizantes. Isso já aconteceu lá atrás, na guerra entre Rússia e Ucrânia, nós já tivemos problemas com a questão dos fertilizantes. Isso acontece porque cerca de 85% dos fertilizantes usados no Brasil vêm de fora. E sim, possivelmente a gente vai ter problema no preço da nossa alimentação, da comida do nosso prato. Já existem rumores, notícias sobre a alta da soja e outros alimentos que a gente consome no dia a dia. Agora, se você gosta de planta ou trabalha com planta, existe um fator a mais. Porque as plantas ornamentais, elas também usam fertilizantes, bastante fertilizante. E além disso, a gente tem o próprio insumo, o próprio fertilizante que a gente utiliza para o cultivo das plantas, seja doméstico ou comercial. Então, para quem trabalha de alguma forma com planta, seja na produção, venda, como uma floricultura, por exemplo, paisagismo ou jardinagem, essa questão é pior, porque além da gente ter na mesa um aumento da comida, a gente também vai ter um aumento dos nossos orçamentos, um aumento da nossa matéria-prima, entre outras coisas. E aí muita gente vem com a conversa de que então o ideal seria a soberania brasileira, a autonomia brasileira na produção de fertilizantes. Só que o que ninguém comenta é o dano ambiental e também social desse tipo de atividade. Eu não sei se vocês sabem, mas a maioria dos elementos químicos usados para fertilizante são extraídos pelo processo de mineração. E isso vai trazer uma série de problemas. Desmatamento, desapropriação de áreas, são áreas extensas, onde você tiver ali o minério no solo. Esse minério ele vai estar numa rocha, ele não está disponível. Não é simplesmente ir lá e pegar. A gente precisa abrir um grande buraco para poder cavar e pegar esse minério. Obviamente, isso não é feito com uma pazinha, isso é feito num processo industrial. Depois que a gente retira esses minérios da terra, existe ainda um processo de limpeza desses minérios, que é como um refino, onde você vai ter uma sobra, que a gente chama de escória, e essa escória muitas vezes tem ali materiais contaminantes que podem contaminar outras regiões. Ah, que material contaminante é esse? São outros elementos químicos que estão junto ali. Porque a rocha, ela não tem só fósforo. Ela vai ter fósforo e outras coisas. Essas e outras coisas que não são do interesse da indústria vão ser descartados. E aí que a gente tem a tal da escória, a pilha de rejeitos, e aí que muitas vezes a gente tem uma série de problemas relacionados a esse tipo de atividade. Obviamente que essa limpeza também não é feita numa lavagem simples ali. Não, essa limpeza ela é feita por um processo industrial, onde você também vai ter um dano ambiental, onde você também vai ter um efluente, ou seja, o que sobra desse processo industrial, que também é contaminante. E que, embora hoje a gente tenha uma legislação, etc., a gente sabe como as coisas funcionam muitas vezes. Então, existe um dano. E o fertilizante mais utilizado é o nitrogênio, sem dúvida alguma, que é abundante na atmosfera em forma de gás, mas não está disponível para ser colocado no solo. E o problema é que quando a gente fala de disponibilidade, isso faz toda a diferença. Então, por exemplo, as plantas elas não conseguem respirar esse nitrogênio que está disponível na atmosfera. Elas precisam dele em outro formato, de outra forma, no solo. Aí a gente tem na natureza bactérias que são capacitadas a retirar esse nitrogênio da atmosfera e transformá-lo em uma forma disponível para as plantas. A indústria, ela imita esse processo. Existe um processo industrial, um pouco complexo, e eu não vou explicar ele aqui, que eu acho que não é o objetivo nosso, até porque a obra no vizinho já começou e está ficando complicado de gravar esse vídeo. Então, existe esse processo industrial que faz mais ou menos o que as bactérias fazem, retirando o nitrogênio da atmosfera e tornando ele acessível para que as plantas consigam absorver. O que também vai gerar resíduo, o que também vai gerar um processo industrial. E aí esse processo industrial tem um gasto absurdo de energia e emissões de CO2. E eu te pergunto, será que não tem uma outra forma? Porque a gente está vendo que ficar dependente
Não é uma boa ideia. Parece que a gente está vivendo de uns tempos para cá sentado num paiol de pólvora, como diria Vinícius de Moraes. Vai pelos ares o paiol de pólvora. E quando a gente depende de outros países para alimentação e outros setores como jardinagem, paisagismo, enfim, né? Obviamente que esse é um dos menores perto da alimentação, mas também nos interessa muito aqui, né? Tudo fica muito complicado. Existe, obviamente, uma instabilidade nessa dependência, que não é interessante para ninguém. Mas será que a melhor opção é realmente a gente passar a produzir fertilizantes com todos esses impactos já conhecidos e sabidos? Será que não tem outra alternativa? Bom, a natureza nunca precisou de fertilizante químico e eu pergunto para vocês por que a gente precisa? A gente joga uma quantidade absurda de matéria orgânica no lixo. A gente descarta um volume absurdo de matéria orgânica em diversos setores que seriam muito facilmente aproveitados. Tá, facilmente não. É claro que também vai existir um impacto. É claro que também vai existir um investimento, porque quando a gente fala de algo em larga escala, a gente não está falando de uma composteira doméstica. E até uma composteira doméstica, na maioria das vezes, acaba tendo um investimento, a menos que você more num sítio e que seja fácil construir ali uma leira de compostagem. Mas na maioria das vezes, para a maioria das pessoas, uma compostagem ela tem um investimento mesmo que mínimo. Mas quando a gente está falando em escala nacional, já existem tantas iniciativas locais de compostagem e ciclagem dessa matéria orgânica. Lembrando que a gente não está falando só da matéria orgânica do resíduo da sua pia. A gente está falando, inclusive, de indústrias. A gente está falando do próprio agronegócio, que gera uma quantidade absurda e até de desperdício, muitas vezes. E isso é descartado sem nenhum aproveitamento, muitas vezes. A gente tem a agropecuária aí com uma quantidade absurda de matéria orgânica. Então, gente, eu me pergunto, de verdade, será que é a melhor solução a gente investir em mineração e processos industriais de larga escala? Será que não seria legal a gente investir em usinas de reciclagem de matéria orgânica, compostagem? Inclusive incentivando produtores locais, pequenos e médios empresários, a trabalharem com isso. Imagina que legal se toda a cidade tivesse algumas cooperativas de compostagem, alguns empresários trabalhando com a produção de fertilizantes com base no esterco. Será que não é mais inteligente a gente investir nisso? Aí muita gente vai vir falar, mas é uma questão de escala, porque não vai alimentar todo mundo, porque não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Primeiro que qualquer iniciativa, qualquer porcentagem já está ajudando a gente. E segundo, que se a gente for ver o quanto é descartado, e quantas pessoas tem por aí precisando de uma atividade econômica e que possivelmente gostariam bem muito de estar trabalhando com isso, se tiver um incentivo, uma ajuda, se tiver ali uma isenção fiscal, toparia tranquilamente fazer parte de um projeto desses? E aí a gente aumentaria a produção desse tipo de fertilizante orgânico, do adubo orgânico e não químico / industrial em larga escala. Tirar um pouco da mão dessas multinacionais, dessas grandes potências que trabalham com a produção de fertilizante. Colocar na mão de pequenos empresários, pequenas cooperativas. Só que, em vez da gente ter uma gigante cuidando disso, teríamos várias iniciativas menores, várias empresas pequenas, vários produtores. A gente sabe que, infelizmente, boa parte dos produtores rurais se endividam por causa dos insumos, inclusive e principalmente fertilizantes e sementes. E se eles mesmos produzissem os fertilizantes e as sementes? O que ia acontecer? No nosso caso, no caso do paisagismo, da jardinagem, da floricultura, até mesmo de uma produção de planta aí que você tem na sua casa, não seria legal você ter do lado, próximo ali, uma cooperativa para te vender, para vir buscar o resíduo na sua casa e te vender o composto? E sim, gente, vender, porque eles fazem um processo também. Tem pessoas trabalhando nessa ciclagem de matéria orgânica. Tem bactérias trabalhando, tem insetos trabalhando, mas tem pessoas que estão ali para revolver a leira de compostagem, para ir buscar na tua casa o resíduo e depois entregar para você o adubo. Isso leva tempo, precisa de um local para fazer. Então, sim, vender.
É um serviço que eles estão prestando, ninguém tem que entregar adubo de graça, tá? Agora, não seria interessante? Ah, mas o fertilizante químico é mais barato. Ah, mas o adubo orgânico, muitas vezes, que essas cooperativas vendem, acaba sendo mais caro. E o desgaste do solo, e o dano ambiental, e o dano social, isso está na tua conta do que é mais caro e do que é mais barato? Provavelmente não. É barato, sabe por quê? Porque ninguém está preocupado. É barato porque está na mão de uma gigante que está explorando uma infinidade de pessoas e recursos. É barato porque alguém está pagando esse preço.